Queria pedir licença para ele um minutinho. Hoje é aniversário da minha mãe, Patrícia França. Queria mandar os parabéns para ela. Ela está muito longe, está no Rio de Janeiro. Mas deixo aqui todo o meu amor e carinho registrado para você. Te amo, mãe. E o palco é todo seu. Obrigada por disponibilizar esses minutinhos. Imagina. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leandro e hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho, mais uma conversa mesmo, da minha experiência em malwares para Linux especificamente e que eu tenho visto ultimamente, né, nos últimos, sei lá, de 2020 para cá, e como tem se movimentado, né, os grupos, enfim, os ataques que acabam se relacionando a Linux. Eu trabalho na Trend Micro, no time global de pesquisa de malware. Então, a gente trabalha especificamente com análise e pesquisa de malware. Windows, Linux, obviamente acaba tendo mais para Linux do que para Linux, mas o que vier, a gente está lá fazendo análise. Eu também contribuo para o antibinário, eu sou da equipe do antibinária, se você já ouviu falar, legal. Mas se você ainda não viu, dá uma olhada lá. É basicamente uma organização sem fins lucrativos que ajuda pessoas a entrarem na área de segurança, passando para eles a base da computação. A gente tem vários cursos de reverse, análise de malware, enfim, Linux, Windows, aqui da Telha. A gente está lá tentando ajudar a galera. E, enfim, explicar um pouquinho do porquê dessa palestra, né, do porquê eu achei interessante falar sobre isso. Bom, antigamente, malware para Linux era algo que, pelo menos eu ouvia, né? Não sei se é verdade absoluta, mas eu ouvia muito falar não tem como, é bem mais difícil, Windows é bem mais fácil, Linux não é tão simples assim. Bom, eu acredito que isso seja parcialmente verdade, porque eu sempre acreditei que isso fosse uma questão de perspectiva e uma questão de objetivo, né? Porque se o atacante tivesse o objetivo de entrar no sistema, ele ia entrar independente do sistema operacional que fosse, né? A questão é que os meios que ele iria utilizar poderiam mudar, né? A vulnerabilidade que ele explora, o tipo, ele não vai, por exemplo, phishing, provavelmente não vai utilizar para entrar no ambiente Linux, até porque é muito raro alguém entrar no e-mail corporativo numa máquina Linux e tudo mais. Então, a abordagem ia mudar, mas se ele quisesse entrar, ele ia entrar independente, né? E não é de agora que a gente vê muita notícia falando sobre malwares para Linux. E houve uma migração, assim, muito grande das pessoas para essa área, os grupos, na verdade, né? Que, enfim, atacam o grupo de ransomware e tudo mais, migrando para essa área. E eu vou falar um pouquinho do porquê. Minha visão, tá? Não tem nada a ver com a empresa que eu trabalho, com o meu empregador. Minha visão do porquê eu acho que isso tem aumentado. Bom, a gente teve um aumento considerável de ransomwares, né, migrando para o ambiente Linux, e o que é um tanto que novo, porque ransomware, no geral, assim, no ponto de vista de segurança, é algo relativamente novo, é um tipo de malware relativamente novo, mas começaram a migrar de uns tempos para cá, não há muito tempo, para o ambiente Linux também, e isso é um tanto curioso, porque geralmente ransomware tem aquela ideia, né, de primeira, pelo menos, tem aquela ideia de a pessoa não vai ter os arquivos, não vai poder acessar os arquivos, tem toda a questão de dupla extorsão, né, que você, no caso, rouba os dados, encripta os arquivos na sua máquina, e a dupla extorsão seria não vazar os dados e também decriptar os seus arquivos, né, e você paga, né, o valor que os caras lá vão pedir para você. E migraram para Linux, então é um tanto curioso. Isso daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. O aumento também de bots e worms atacando dispositivos NAS, IoT no geral. Ambientes baseados em container no geral, né, Docker, enfim, e também instâncias, AWS, Azure, GCP, tanto faz, na verdade, porque no fim das contas ou vai ser um Linux ou um Windows ali. Então, também tem malwares atacando hoje em dia esse tipo de ambiente. E também um abuso e certo uso indevido de ferramentas open source. Então, você pega ferramentas que, tudo bem, elas têm o seu objetivo, tudo acaba dependendo da intenção, mas, por exemplo, existem backdoors de código aberto que as pessoas publicam lá e tal, e falam que é para estudo, e tranquilão,
posta lá. Mas as pessoas, obviamente, que estão mal intencionadas acabam pegando isso daí, dando aquela modificadinha e tal, em vez de ser localhost, que o cara vai mandar a conexão, ele manda para o IP do cara, enfim, acabam abusando de ferramentas open source. A gente tem várias muito legais, assim, muito efetivas, né? E eles acabam abusando disso daí. E por quê? Né? Eu entendo que isso tenha aumentado muito enfim, o desenvolvimento de malwares no geral para Linux, né? Acho que o primeiro é ganho financeiro, e isso não é de agora, mas também não é tão velho assim, porque lá nos primórdios a galera meio que invadia for fun mesmo, a galera queria provar tanto para si mesmo, para os coleguinhas lá que conseguiam invadir, e legal, tudo bem, de certa forma. Mas hoje em dia tem muita questão de dinheiro, né? Então a gente vê a galera encriptando, né? Você vê muito falar de ransomware e tudo mais. Então, dupla extorsão ou simplesmente a extorsão em si, né? Que não rouba os dados, mas encripta os dados. Venda de serviços, então, por exemplo, você tem um parque de máquinas que está comprometido e você pode fazer daquilo ali uma botnet ou você simplesmente tem acesso ao servidor dentro de alguma empresa em específico e você vende aquele acesso ou você vende os serviços da sua botnet, né? Você pode tanto vender a negação de serviço, né? Que é o famoso o DOS, né? O DOS. Essas pessoas vendem isso daí, você paga e quer atacar onde? Vai lá e ataca, né? Você tem provavelmente isso daí feito por uma botnet e tudo mais, você compra esse tipo de serviço. E outros também, né? O acesso, enfim, serviços em geral. E a própria mineração, né? De criptomoedas, que hoje em dia tem bastante coisa rolando nesse mercado. Então, existem vários mineradores por aí, inclusive de código aberto, né? A gente vai ver um chamado XMRig, que é um bem famoso, assim, bem robusto, que é de código aberto e muita gente usa ele para minerar Bitcoin e, obviamente, tirar proveito disso daí. E, claro, desculpa, passei aqui. E, claro, informação, né? Não precisa necessariamente querer o ganho financeiro, né? Tudo bem que a informação acaba estando diretamente ligada a isso, mas às vezes é puramente informação, né? Então a gente vai desde espionagem, que pode envolver governo, segredo industrial, propriedade intelectual, até a preparação para futuros ataques, né? Que acabam ficando ligados ao ganho financeiro ali. Então, se você quer saber exatamente como é aquele ambiente, antes de você fazer barulho, né? Antes de você encriptar, antes de você fazer qualquer coisa assim, você quer estudar o ambiente. Então, você colhe informação, às vezes aquela empresa já foi invadida, e os dados daquela empresa, como, por exemplo, informação sobre o domínio, credenciais mesmo dos usuários dentro daquela empresa, já foram roubados, já foram vazados, tem alguém vendendo isso daí, você vai lá, compra para estudar um pouco melhor antes de você fazer o seu ataque, né? Porque você quer fazer o seu ataque de forma mais efetiva. E até mesmo a extorsão, né? A extorsão não precisa envolver criptografia, ela pode envolver, de certa forma, a chantagem, né? De você dizer que você tem os dados da pessoa e que se a pessoa pode envolver dinheiro, claro, mas às vezes não, às vezes a pessoa quer alguém troca, enfim. Mas a informação é bem poderosa no geral e, de certa forma, está sempre ligada ao ganho financeiro. E como isso pode acontecer, né? Como que alguém, um grupo, enfim, pode chegar no ambiente Linux, né? Que tem toda aquela conversa de que Linux é mais seguro e tudo mais. Eu acho que não é nem questão de ser mais seguro, eu acho que é questão de foco, né? E, bom, a forma que a pessoa pode entrar é mais ou menos da mesma forma que pode entrar no ambiente Windows, né? Pode ser de exploração, né? Então, você tem um software vulnerável, você tem ali o seu Apache, você tem o seu Nginx, alguma coisa assim, exposto para a internet, e isso daí é explorado, né? O sua API do Docker está exposta, enfim, alguma coisa assim, isso daí é explorado, né? A pessoa vai entrar da mesma forma que entraria no Windows com IIS, por exemplo. Exposto para a internet. Pode ser por uma instalação, configuração, utilização, é o caso, por exemplo, da API do Docker sendo exposta para a internet, isso deve ser a questão de má configuração e não necessariamente vulnerabilidade sendo explorada. Ou movimentação lateral, que a gente vai falar de um caso em específico, que é quando o ambiente pode ser explorado de qualquer forma, não necessariamente por um servidor Linux, e ele acaba meio que respingando assim no ambiente Linux, né? E ele acaba sendo afetado, né? Acaba sendo consequência de todo o ambiente. Poderiam ter 900 máquinas Windows e uma Linux, né? Se o atacante tiver uma forma de entrar no Linux,
né, seja por conta do SSH estar habilitado ou alguma coisa assim, ele vai entrar, né, se ele quiser, obviamente. E eu vou falar de 2 grupos em específico que eu vou usar como meio que estudo de caso, que eu acabei tendo experiência ou né, com malware em si, né, usado pelo grupo, ou incidentes relacionados a esse grupo em si. Eu tive a oportunidade de trabalhar um bom tempo com resposta a incidente na Trend Micro, então acabei lidando um tantinho assim, com malware para Linux também no meio desses incidentes. O primeiro deles que eu vou falar é o TeamTNT, que é um grupo um tanto que ativo, né, e eles acabaram migrando de certa forma para atacar o ambiente Windows também, mas eles têm foco mesmo no ambiente Linux, né, e meio que não importa o que é exatamente, né, pode ser AWS, pode ser servidor físico, pode ser XI, não importa. Eles atacam o ambiente Linux, ponto, né, porque os malwares deles são binários ELF, então vai rodar em qualquer lugar, basicamente, né? Obviamente, ambiente Linux. E Shell Script, né? Que também é a mesma regra, basicamente. E o objetivo deles, no geral, é ganho financeiro, né? O ponto final, né, onde eles chegam, tem toda a cadeia de invasão, mas o ponto principal onde eles vão querer chegar vai ser na mineração de criptomoedas. Eles vão usar os miners para minerar Bitcoin, por exemplo, e eles vão querer lucrar em cima disso, né? E eles coletam, obviamente, informações para uso posterior, mas no fim das contas, o que chega lá no fim é sempre o minerador, né? Então eles vão querer ganhar dinheiro com isso, de alguma forma. Pontos de entrada que eles podem utilizar vai desde exploração de software até má configuração. Uma das coisas de má configuração é, por exemplo, o SSH aberto para a internet com não é má configuração, mas eu diria que uma má utilização. SSH aberto para a internet com uma senha fraca, por exemplo, ou um servidor vulnerável, por exemplo, um heads, por exemplo, exposto para a internet, vulnerável, ou a API do Docker exposta para a internet, alguma coisa assim. Eles vão entrar por esse tipo de coisa, e quando eles entrarem, eles vão começar a fazer instalação, enfim, dos payloads deles. E os alvos são gerais, assim, portanto que seja Linux, e como eu falei, eles migraram recentemente também para Windows, portanto que seja Linux e portanto que eles consigam tirar proveito disso, né? Então você não vai ver eles invadindo o computador pessoal que tem a Linux, né? Porque não faz muito sentido, até porque mineração de Bitcoin e tudo mais é uma coisa que exige muito, muito poder computacional, de certa forma. Eles podem até te invadir, assim, meio que por consequência, e não porque eles queriam. Porque é bem provável que seu notebook não minere tão bem quanto o servidor de uma empresa X ou Y. Alguns dos malwares que eles utilizam, os mineradores, o principal é o que eu comentei agora há pouco, que é o SysMRig, é o que eles mais usam, só não sei se é o único, mas acho que foi o único que eu ouvi falar que eles usam. Eles usam o que a gente chama de stealers, que são os tipos de malwares que vão roubar algum tipo de informação de você, próprios, né? Eles criam e acho que, se não 100%, 90% dos stealers que eles usam são criados por eles mesmos, né? São basicamente shell scripts, a gente vai ver um daqui a pouco. São shell scripts que eles, enfim, rodam na máquina e roubam coisa sua, né? Desde qual usuário corrente logado até as suas credenciais da AWS, né? Eles tentam ler lá o arquivinho com as suas secret key e tudo mais. Enfim, esse tipo de coisa, CP público e tudo mais. Até mover lateralmente, né? Eles também têm, por exemplo, um script que age como se fosse um worm, né? Ele tenta pegar as credenciais locais, assim, do SSH, eles vê os hosts que já logou naquela máquina, né? Com aquele non-host e tudo mais, e ele vai, como se fosse um worm, né? Ou seja, ele vai espalhando, ou vai instalando o mesmo payload, né? O mesmo shell script em máquinas que ele conseguir acessar via SSH. E além disso, eles baixam da internet, por exemplo, credenciais que eles sabem que usam por aí, ou seja, que eles já roubaram. Então tem toda uma cadeia de worm mesmo, aquela informação que eles pegaram em outros ataques, eles usam nos correntes, por assim dizer. Isso daí vai crescendo como se fosse uma bola de neve.
Eles usam também bastante bots para ERC, especificamente. Então, a mesma ideia dos bots, lá e alguns dos conhecidos. Aí, esse Kiten é o também conhecido como Tsunami. Eles usam rootkits de código aberto e uma coisa, né? Todos esses, tirando o shell script deles, né? São baseados em projetos de código aberto. Então, se você dá uma googlada em qualquer um desses daí, vocês vão ver que tem lá no GitHub, né? O Damorphine, por exemplo, que é um rootkit, é um LKM, né? É um módulo de kernel, que, enfim, funciona, acho que em todas, ou a grande maioria das versões de kernel. Por aí, ele é feito por um cara muito gente boa, inclusive. Tá lá, de código aberto, foi feito para estudo e tal, mas eles usam, né? Os caras vão lá, pegam, modificam e usam para quem não der. E usam isso daí, por exemplo, para esconder processo. Por exemplo, eles instalam um bot deles na máquina lá, você vai ter o processo lá na lista de processos. Esse rootkit, por exemplo, não só esse, mas outros também, podem esconder ele da lista de processos, você não vai conseguir ver ele aí se você der um PS, por exemplo. Eles também conseguem esconder a conexão, então se tiver a conexão para algum IP em específico, eles vão, se você der um SS, por exemplo, alguma coisa assim, você não vai conseguir ver a conexão, né? Não importa se ela está estabelecida, enfim, você não vai conseguir ver. E backdoors também, a gente vai ver daqui a pouco uma backdoor em específico. Eles usam todas elas de código aberto também. Essa TSHD é uma backdoorzinha simples, assim. A ideia de backdoor, em geral, é bem simples, né? Tipo, você invade a máquina, você comunica com o servidor do atacante, e se for um shell reverso, que eles chamam, por exemplo, uma vez que você receba a conexão do servidor do atacante, o cliente, né, que seria a máquina em si que está enviando a conexão, a máquina afetada, ela manda um shell, por exemplo, para o servidor do atacante. Então, você tem ali uma shell reversa, né? Ele vai mandar para você um bash lá bonitão, você vai conseguir executar o comando que você quiser dentro do bash assim, do atacante, do cliente atacado. Esse mais ou menos é o fluxo de ataque mesmo do Team TNT. Eles primeiramente vão escanear, né, vão usar scanners e tudo mais, não precisa ser customizável, pode ser o scanner que eles quiserem, para ver os IPs que têm serviços vulneráveis rodando, mal configurados e tudo mais, passíveis de brute force também. E eles vão pegar essa lista e vão atacar esses caras, né? Então, eles vão tentar explorar essa vulnerabilidade, eles vão tentar explorar essa má configuração e vão entrar ali no servidor e tudo mais. E aí eles vão instalar o que eles bem entenderem. E um outro carinha que eu vou falar aqui antes da gente ir para a demo é o Gold do Point, que tenho certeza que muita gente ouviu falar. Eles foram um grupo que atacaram o STJ há pouco tempo atrás, relativamente, e não só o STJ, obviamente, vários outros, mundialmente, né, até porque esses caras não são brasileiros, não tem nenhum interesse específico aqui no Brasil, mas foi, por consequência, o STJ foi um dos alvos, e eles são os criadores de um ransomware chamado RansomX, que antigamente era conhecido por The Fray 777, e eles são o que a gente chama de né? Eles são um grupo que só se interessa por ganho financeiro, né? Eles não têm nenhum tipo de interesse governamental e tudo mais, é puramente financeiro. Eles dizem isso, pelo menos, né? Então a gente vai lá e acredita. Os próprios grupos dizem que o interesse deles é puramente financeiro, não tem nada a ver com o governo. Então, o objetivo deles, ganho financeiro, dupla extorsão, né? Aquele esquema conhecido de ransom, rouba os dados, encripta o ambiente, e pede resgate, né, tanto pela chave para descriptografar os arquivos, quanto para não soltar os dados por aí. Ponto de entrada vai desde phishing até exploração de software. Eles podem entrar por Citrix, por exemplo. Só não tem muita coisa pública em relação a qual tipo de vulnerabilidade eles vão explorar. Tem boatos por aí, mas nada muito bem confirmado de por onde exatamente eles entram. Mas há boatos de que por ambiente Citrix, mas o principal é por phishing, né? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho um esqueminha básico de um incidente meio que passo a passo, assim, desde o começo até o fim desse grupo. E os alvos financeiros, né? Eles vão tentar atacar empresas grandes e ganhar dinheiro.
Isso daí, eles não vão atacar uma empresa pequena, porque é bem provável que eles não tenham dinheiro para pagar a demanda, né, o resgate que eles vão pedir. Alguns dos malwares que eles utilizam, a grande maioria aí é para Windows, na verdade, todos aí são para Windows, com exceção do Ransom-X, que tem uma versão para Linux. Mas todos aí são para Windows, né? Tem alguns incidentes reportados que esse grupo acabou atacando e tudo mais, algumas empresas que acabaram sofrendo ataque desses caras. O STJ, o Sistema de Metrô de Montreal, a Konica Minolta e o Departamento de Transporte do Texas. Esses acho que foram um dos maiores, se não os maiores, de uns tempos para cá, as maiores empresas, né, afetadas por esses caras. E aqui rapidinho, eu participei de alguns incidentes envolvendo o Ransom-X e como ele funciona. Só antes da gente ir para a demo, falar como ele, desde o começo assim, até o ransomware em si, tudo começou por um usuário recebendo um e-mail. Esse e-mail tinha um zip protegido, e um zip com senha e tudo mais, e o usuário foi lá e abriu esse zip com senha. Né? A senha estava no e-mail, o e-mail era relativamente, na verdade, aparentemente confiável, de onde você estava recebendo. Aí o cara foi lá, botou a senha e abriu. Quando ele abriu, era um documento do Word que pedia para habilitar uma macro. A macro, quando habilitada, né, porque tem toda a questão de se você não habilitar, não vai conseguir ver o que tem aqui e tudo mais, a macro, quando habilitada, rodou a macro maliciosa, e essa macro maliciosa acabou baixando um Trojan, né, um Trojan, bot, loader, enfim, como você quiser apelidar. O nome dele era SDID, é um Trojan para Windows. Tudo isso aqui é para Windows, mas vocês vão ver onde a gente vai chegar com isso daqui. Quando ele baixou esse malware aí, ele estabeleceu persistência, né? Ele criou um serviço lá, uma tarefa agendada, na verdade, no Windows, e como se fosse uma entradinha num cron ali, e ficou a cada 1 hora ele comunicava com o servidor do atacante. Depois disso, ele foi e baixou um payload e carregou direto na memória esse payload. Esse payload era uma ferramenta chamada Cobalt Strike, que acabaram migrando para Linux, criaram uma versão, na verdade, para Linux, recentemente, mas em principal é para Windows. Se você não conhece, depois dá uma googladinha lá, mas é basicamente uma ferramenta de pentest, por assim dizer, uma ferramenta ofensiva super robusta e flexível e efetiva, infelizmente, porque muito atacante acaba usando ela, né, a versão craqueada e tudo mais, para os incidentes, e o bagulho funciona. Funciona bem até demais. Essa ferramenta ela tem muita coisa dentro dela, né? Ela tem desde payloads para fazer exploração, tem exploits dentro dela, ela tem vários módulos. Ela pode rodar, por exemplo, o Mimikatz, que é conhecido por tentar roubar credenciais do Windows de diversas formas diferentes. Ela pode baixar outros malwares também para fazer reconhecimento da máquina, né? Tanto recursos do sistema quanto informações do domínio, enfim. E baixou esse payload aí do Cobalt Strike, reconheceu todo o ambiente. Uma vez que todo o ambiente estava comprometido, e já tinha persistência, já tinha acesso, já tinha permissão daquele usuário, o atacante começou a ir pelo ambiente, assim, de movimentar lateralmente via SMB. Né? Eles tinham SMB versão 1, né? Então eles estavam explorando ali o MS-17010 e acabaram andando pelo ambiente inteiro. Depois que andaram por todo esse ambiente, eles estavam botando outros malwares, né, andando lateralmente, comunicando com outras máquinas e colocando outros malwares nessas outras máquinas. Esses outros malwares podiam fazer uma porrada de outras coisas, né? Poderiam não, fizeram no caso, escalar privilégio, coletar informação sobre a máquina, ver o que é aquela máquina exatamente. E nessa daí, o ambiente sendo reconhecido e tudo mais, os atacantes tinham um objetivo, né? Eles queriam atacar, por exemplo, o vCenter, eles queriam atacar os domain controllers, eles queriam atacar direto a raiz do negócio, que uma vez, por exemplo, que você compromete o seu ambiente do Active Directory, você meio que compromete tudo, né, que se relaciona a ele, né? Tudo que se relaciona àquele domínio. Então, aquilo tudo ali foi afetado, file servers e tudo mais. E uma vez que você tem acesso, persistência, e as informações já foram coletadas, né, tem toda a parte de exfiltração depois disso, né, eles coletam, vão sempre coletando as informações que são importantes. Tem o ransomware, né, que é meio que a última etapa. O ransomware é sempre a última etapa, ninguém vai botar o ransomware assim que chegar, né, porque é meio
doideira e não faz sentido. A não ser que o cara queira encriptar tudo. Sem motivo, assim, só for fun. E onde isso se encaixa em Linux, né? Porque, beleza, eu estou falando aqui de Windows, né? Mas a questão é que a gente não pode esquecer que quando a gente está falando de uma corporação, a gente está falando, assim, das máquinas se comunicando, serviços rolando, Windows, Linux, Docker, Kubernetes e AWS, GCP, on-premise, virtualizado, uma porrada de coisa ali. E nessa daí, o Linux acaba sofrendo junto, porque a mentalidade de alguém que está colocando o ransomware ali é de encriptar, ponto, né, e pedir o resgate. Se na frente dele tem um Windows, tem um Linux, é só questão dele ter um software que consiga atacar aquele ambiente ali. Né? Então, se ele tiver um ransomware que é só um binário PE, por exemplo, né, compilado para Windows e tudo mais, beleza, ele vai atacar só o ambiente Windows e o Linux vai ficar quietinho. Só que uma vez que ele porte isso daí para Linux e compile também para Linux, vai atacar o Linux também. Então, é tudo uma questão ali de oportunidade, por assim dizer, e qual o objetivo. E com essa migração que eu comentei das pessoas estarem querendo dinheiro, cada vez mais o dinheiro, os grupos estão cada vez mais olhando para ambiente, por exemplo, a ESXi, né, que o hypervisor e tudo mais, que roda binário ELF ali, e eles estão olhando para esses caras, e se ele invadir aquilo ali, é lucro para ele também, porque mais máquinas vão ser afetadas, né, até porque a gente está falando do hypervisor, né, que vai sustentar todo o seu ambiente virtual. Ambiente em cloud também, você pode pensar, não, mas eu estou na AWS, é Amazon Linux, tudo bem, mas o Amazon Linux é baseado no CentOS, né, então, tipo, o binário ELF vai rodar lá de qualquer jeito, né, vai rodar da mesma forma. A forma com que ele entra ali, aí é outra história, mas se ele arranjar um jeito, e qual é o jeito desses caras aí por trás do Ransom Max? Eles basicamente usam uma ferramenta, aqui também é de código aberto, chamada Lasagne, que basicamente vai tentar roubar credenciais do browser, né, de vários browsers diferentes, né, Chrome, Mozilla e tudo mais. E o que eles fazem? Uma vez que ele esteja nessa fase de movimentar lateralmente e botar os malwares dele nas máquinas, coletar informação para ver se aquela máquina interessa muito ou ele só quer botar o ransomware lá, eles vão achar, podem achar, na verdade, por exemplo, um vCenter, né? Uma vez que eles acham o vCenter, na verdade eles não precisam necessariamente achar o vCenter, mas, por exemplo, eles acham a máquina de alguém que já acessou o vCenter, né? E nessa daí vai estar lá no cache e tudo mais, e eles vão tentar pegar essa senha que está salva, vai tentar, de alguma forma, pegar isso daí. O Lasagne, por exemplo, é uma ferramenta que consegue ajudar eles a fazerem isso. E uma vez que eles tenham acesso ao vCenter, eles podem botar outras ferramentas lá, por exemplo, o TeamViewer, VNC e tudo mais, para eles terem esse acesso remoto, ou até mesmo via RDP, dependendo de como está a situação do ambiente. Eles vão ter acesso gráfico a isso daí, e eles vão lá, através do vCenter, eles habilitam, por exemplo, o SSH. Né, isso eu estou falando de uma das abordagens do hoje do Point, né, dos caras do RansomX, que eles têm para invadir ambiente Linux. E aí eles vão lá e... Um momento, deixa eu fazer um negocinho aqui. Apareceu um negocinho aqui. E aí, no caso, eles vão habilitar, através do vCenter, habilitam o SSH para entrar no LXI, e uma vez que eles têm isso daí, eles também tentam pegar as credenciais da máquina locais, ou eles tentam as credenciais que eles pegaram no ambiente, eles tentam entrar nisso daí. Através do vCenter, eles conseguem até, às vezes, mudar. Não necessariamente do vCenter, mas eles conseguem mudar, às vezes, a credencial de root, que eles acessam via SSH, se estiver habilitado, obviamente. E eles entram via SSH e fazem o que eles quiserem dentro do LXI. Né? Essa é uma das formas, por exemplo, e que a gente vê que o Linux foi afetado, meio que respingou ali, né? Foi por rebote. Não quer dizer que os caras estavam interessados no Linux, mas eles acabaram entrando porque é conveniente para eles, né? E a partir daí o ransomware vai rodar como em qualquer outro local. É toda uma questão de eles terem um binário compilado para rodar naquela plataforma. Que não tem nada
muito diferente assim, né? O socket que você vai usar para conectar numa máquina Windows é o mesmo que você vai usar, assim, o mesmo, mas é quase a mesma coisa que você vai usar para conectar no Linux, né? E a forma de encriptar é basicamente a mesma coisa, só muda a biblioteca que você vai usar, a forma que você vai implementar, mas no fim das contas, a grande maioria das vezes é AES com RSA, enfim, SHA-20, não importa o algoritmo, mas é a mesma ideia. E agora eu vou. Aqui tem outros malwares também, enfim, que para Linux. Eu vou pular para a demo, para ficar um pouquinho mais interessante. Acho que a gente já falou bastante aqui. Mas outros malwares que, enfim, famosos também, que têm sido bastante falados para Linux, né? De ransomware a gente tem vários aí. E diga-se de passagem, esse Echo Rights aí, o Babook, eles atacam dispositivo NAS. Esse Dark Radiation, ele é um ransomware em shell. Então, de novo, não importa a linguagem, não importa... Ah, e esse Babook é feito em Go. Esse é, claro que você acha que também é feito em Go. Mas, meio que, de novo, para provar que tanto faz, né? A linguagem, tanto faz o tipo de malware, é só uma questão de portar para a plataforma. Backdoors, a grande maioria aí também de código aberto, Prism, SHD e tudo mais. Botnet, o Mirai, é conhecido pra caramba, acho que todo mundo já ouviu falar desse cara. E o rootkit tem vários também, todos esses três aí de código aberto. O Umbrian, no caso, é um rootkit em userland, ele abusa do LD Preload, no caso, para subir a biblioteca maliciosa. E o Jamorphine e o Reptile, que são dois módulos de kernel portáveis para porrada de versão do kernel. E agora, vou só mudar a telinha aqui que eu estou compartilhando para a gente fazer uma demo rapidinho aqui. Beleza. Dá para ver aqui essa tela? Deixa eu só confirmar se dá para ver certinho. Está aparecendo para mim aqui diferente. Acho que agora foi. Beleza. Ok, então aqui no caso eu tenho um Ubuntu tranquilo. Eu tenho três malwares aqui. Um é uma backdoor, que é esse Prism aqui. O código dele é aberto, inclusive, está lá no GitHub. Eu tenho o Ransom Max, que é um ransomware, é um binário ELF para Linux. E eu tenho também um script em shell aqui, daquele TeamTNT lá, que acaba roubando credenciais da AWS. E vamos ver esses caras aqui rapidinho. Não sei se... tem um tempinho ainda. Mas vamos dar uma olhada nesses caras aí para ver qual é a ideia deles, basicamente. Vou começar aqui por esse script aqui do TeamTNT. E o que acontece? Bom, ele é um stealer, né? Ele vai roubar informação, ponto. Né? Não vai fazer nada muito diferente disso, mas o interessante aqui é que ele ataca especificamente Docker e AWS, né? Então, como é que ele faz isso daqui? Bom, ele vai criar um arquivinho dele aqui de output, que ele vai usar depois para dar uma filtrada, e ele tem essa função aqui logo de cara, essa check setup, que vai basicamente ver se os binários que ele vai utilizar durante a execução desse script, se eles estão instalados, né? Então, ele vai ver aqui, por exemplo, se ele tem o... Na verdade, ele passa por parâmetro, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, que ele vai ver se ele tem o bash, se ele tem o curl, se ele tem o binut, se ele tem o sort, coreut, os grep, ele vai ver tudo isso, né? Ele passa por parâmetros daqui, isso daqui ele recebe nessa função, esses parâmetros são passados aqui. Como ele não sabe exatamente qual o sistema que ele vai estar utilizando, então ele tenta com tudo, ele tenta com apt, ele tenta com yum, ele tenta do jeito que der. Tem algumas coisas comentadas aqui, então isso indica, inclusive, que o script pode estar em desenvolvimento ainda.
Inclusive tem coisa lá embaixo que ele não utiliza, então de novo prova isso. Ele tem essa função de cleanup, que ele vai basicamente dar um set nessas variáveis aqui que ele setou. Tem uma outra funçãozinha aqui, ó. No caso, ele está declarando isso daqui dentro da variável, mas enfim, o que ele está fazendo? Ele está buscando informações dos processos listados, né? Ele quer ver se tem alguma coisa relacionada, né, as variáveis de ambiente, no caso, se tem alguma coisa relacionada a AWS, as Access Key, Secret Key e tudo mais, e ele vai botar isso daí, por exemplo, naquele arquivo lá que ele declarou lá no começo, aquele txtzinho. Depois disso, ele vai fazer a mesma coisa, só que com Docker, né? Ele vai usar aqui a CLI do Docker, ele vai ver a mesma coisa, vai ver se tem alguma coisa relacionada a essas variáveis de ambiente, né? Ele vai ver, no caso, variáveis de ambientes relacionadas aos processos que estão rodando, ele vai ver se tem alguma coisa relacionada ao AWS, das chaves, dentro das seus containers e tudo mais, e o mesmo esquema ele vai colocar aqui dentro dessa variável. E ele vai fazendo isso durante, basicamente, o script todo, né? Ele vai pegando desde informação do ambiente local que ele está, até de AWS, Docker e tudo mais. Nesse caso aqui, ele pega do root também, então ele vai ver o ponto AWS, aquele diretóriozinho oculto que é criado quando você instala a CLI da AWS e tudo mais. Ele vai ver se tem um arquivo credentials lá dentro, e se tiver, ele vai tentar procurar pelas chaves lá dentro. No mesmo esquema, ele vai tentar para todos os usuários aqui, tentar fazer essa mesma coisa, buscar pelas mesmas coisas. E aí ele faz algumas outras checagens. Esse IP aqui é o IP da própria AWS que você usa para buscar metadados da sua instância. Então ele pega ele dá um get nesse IP aqui e vê se retorna alguma coisa. E, de novo, ele faz o mesmo esquema de metadata, né, de colocar em variáveis e tudo mais. Ele coloca nessas variáveis aqui. Só que agora ele busca especificamente utilizando aquele IP que a própria AWS te disponibiliza, né, para pegar os metadados. Então está aqui o URL que ele utiliza, e a partir daí ele pega a resposta disso e vê se ele acha alguma coisa. Resumindo, ele vai tentando de diversas formas buscar informação relacionada a AWS e Docker, principalmente a AWS, no caso desse script aqui. Ele roda a função, obviamente, né, porque até que as funções estão sendo declaradas, e aí ele executa essas funções. E ele faz isso de novo, né? Inclusive tem um aqui que ele faz repetido, não sei porquê, mas enfim. E depois disso, o que ele faz aqui é o seguinte, esse aqui é o fim do script, no caso, que tem aqui para baixo são coisas que ele não utiliza de fato, até porque ele sai, né, depois que ele dá o cleanup lá, para dar um set nas variáveis. E aqui ele vai pegar informações sobre o host em si, então ele vai pegar quanto tempo o host está de pé, ele vai pegar a quantidade de memória, vai ver quem está logado, quem logou por último, enfim, e vai pegar, obviamente, vai dar um cat aqui para jogar nesse arquivo, esse novo arquivo, toda a informação que ele concatenou nesse arquivo aqui, né, toda a informação de cima foi jogada nesse arquivo aqui, e depois ele joga tudo num outro arquivo aqui. E depois disso, ele vai usar o "-f" aqui do curl para passar o arquivo, e ele vai fazer o seguinte, ele vai passar esse arquivo aqui para esse domínio aqui, que é o domínio malicioso, obviamente. Depois disso, ele vai deletar, enfim. Aí, o que a gente vai fazer aqui, só para ver se eu rolar? Eu vou... Eu vou substituir isso daqui pelo meu próprio IP, porque... Eita. Legal, muito interessante. Não, beleza. As pessoas me julgando agora porque eu estou usando o Nano. Pode julgar. Também não gosto dele, não. Mas a gente vai trocar esse cara aqui pelo meu IP, só para a gente ver os dados sendo enviados. Então, na verdade, deixa eu ver o IP aqui.
que eu não sei qual é. É o 10.02.15, beleza. E aí eu vou usar o Netcat. Na verdade, eu tenho que ver se o Apache está rodando, senão ele vai encrencar com a gente. Tá bom, beleza. Vou usar o Netcat aqui e vou ouvir na porta 80, que é o padrão ali do Chrome. E aí eu vou rodar esse carinha aqui. E aí eu recebi a conexão aqui com os dados. Né? Aqui no caso ele deu permissão negada, porque eu não estava rodando como... Eu não rodei como root e tudo mais. Então eu não consegui acessar aqui o /proc. Mas, de qualquer forma, ele mandou os arquivos que ele conseguiu. Essa aqui foi a conexão, né? E ele mandou lá o arquivo TNT AWS, e ele mandou aqui as informações, né? O IP público, mandou quanto tempo está ligada a máquina, enfim, informação de memória, usuário, último usuário logados. E aqui, no caso, se ele conseguisse achar, que eu não tenho, no caso, esse ali da AWS aqui instalado, então não tem nada aqui. Eu também não criei nenhum arquivo com o mesmo nome, então ele não achou nada. Mas se tivesse informação sobre a AWS aqui, ele ia mostrar. Mas aqui é a informação que ele pegou. Esse foi o nosso primeiro carinha. Vamos dar uma olhada rapidinho nesse cara aqui. E para esse cara aqui, eu vou utilizar o Cutter, que é basicamente um projeto do Radari. Se você já ouviu falar do Radari, o Cutter é a minha versão gráfica do Radari. Opa, peraí, que ele está aqui. E eu vou utilizar ele para a gente dar uma olhada no código em si desse cara. Esse cara aqui é uma backdoor, um binário ELF. Só mostrar aqui. Um binário ELF, tudo mais, 64 bits. E a gente vai dar uma olhada nele em como é que ele funciona, né? Essa backdoor aí. Acho que ainda dá um tempo rapidinho a gente falar. Bom, eu vou usar o decompiler, que vai ser em C, então fica tudo mais simples. Eu vou usar o decompiler do Ghidra, porque eu particularmente acho ele melhorzinho do que esse outro aqui. E beleza, a gente está aqui, a gente tem a libc start main, ele não está na main logo de cara, mas o primeiro parâmetro passado para libc start main é o endereço da própria main, então ele tem aqui a main para a gente. Então eu vou entrar aqui na main, ele não está querendo entrar na main. Aqui. Beleza, está aqui a main desse carinha aqui. Então o que acontece? Para esse cara, antes de mais nada, eu vou mudar o meu arquivo etc/hosts, só para ele não comunicar com o servidor do cara, né? Rapaz, eu esqueci o comando aqui, cara. Lá vai mais respondendo de novo, pode jogar. Bom, o MP10. Vou pegar o IP de novo que eu esqueci. 10.02.15. Então vai ser 10.02.15. E o domínio do cara é o waterdropx.com. Esse carinha aí é o domínio do malandro. Beleza. Vamos usar essa carinha aqui. E essa também. Bom, beleza. Aí o que acontece aqui? Logo de cara, se você está familiarizado com o C, eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente está ficando meio sem tempo, mas assim, esse cara vai ver se ele tem dois argumentos, se vai estar tendo um argumento sendo passado, né? Lembrando que o argc é sempre igual a 1, porque o próprio binário
sendo executado faz com que o argc, o contador de argumentos, seja igual a 1, ele está vendo se está sendo um argumento sendo passado ali. Se tiver, ele vai ver, né, ele acessa dessa forma só para ficar mais difícil, mas enfim, no fim das contas, ele só simplesmente está vendo se tem uma string chamada info, né, sendo passado por parâmetro. Se ele estiver sendo passado, ele vai printar as informações e vai sair fora. É isso que ele vai fazer, ele vai printar essas informações aqui da própria backdoor. Depois disso, ele vai dar um fork aqui, e se funcionar o fork, ele vai vir para essa função aqui. E o que essa função vai fazer? Essa função aqui, a gente pode ver que ela é utilizada em vários locais, assim, né? Está até destacado no decompilador. A gente dá uma olhada nela, o que essa função vai fazer é simplesmente o seguinte, ela vai concatenar, ela vai alocar um espaço, para duas variáveis sendo passadas, né? Vai pegar o tamanho dessas duas, vai somar com 1, vai botar aqui e vai ser o ponteiro, né? No caso, esse aqui é o tamanho, e vai voltar aqui o ponteiro para essa região, e depois ele vai copiar o primeiro para cá, e depois ele vai concatenar o segundo para cá e vai retornar esse ponteiro. Então, basicamente, é um main copy, por assim dizer. Ou quase isso. Então, esse cara aqui, eu vou renomear rapidinho para main copy. A gente pode ver que já renomeou uma porra de coisa. E como ele sempre vai jogando, vai concatenando o primeiro e o segundo parâmetro, a gente aqui já consegue ver mais ou menos o que ele está querendo fazer, né? Ele vai pegar isso daqui, né, esse domínio aqui, nessa porta, no caso, vai jogar para cá, depois ele vai pegar essa variável, vai somar com isso daqui, então vai ser esse domínio aqui, com esse 1 concatenado aqui nessa string. Depois ele vai passar isso daqui para essa string aqui e vai fazendo isso com todas, né? E depois ele passa tudo isso, ele passa para o curl aqui, né? E ele especifica o agente aqui, o agente que ele vai usar o user agent, né? O header HTTP, ele vai passar esse carinha aqui. E depois de tudo isso, né? Quando ele tiver esse buffer completo, ele vai passar para essa função aqui, né? Ele passa aqui um tamanho, ele passa um outro buffer, esse S aqui, né? Que tem esse tamanho aqui, tudo zerado. Vai passar para cá e vai passar para essa função aqui. Essa função vai abrir um pipe e vai deixar esse pipe aberto, né? Vai abrir um pipe executando aquele comando lá, do curl. Então aquilo ali vai ficar rodando no fork sempre. Aquele comando lá vai ficar conectando com o servidor do atacante, né? E ele vai coletar toda essa informação e vai voltar essa informação para a função aqui. É o que ele vai fazer. Esse buffer aqui, no caso, né? Esse var20. Depois ele vai pegar isso daí e vai jogar para cá, para essa outra função aqui. Essa outra função, ele vai fazer o seguinte, ele vai especificar um delimitador, que no caso 4040 vai ser o arroba, né? Se a gente ver aqui no MySQL, tá aqui 40 em X é o arroba. Então ele pega arroba aqui, né? E vai utilizar isso daqui como um delimitador, passando como parâmetro, né? Para ser o delimitador da str_toc. E depois que ele passa isso daqui, ele vai fazendo checagens, enfim, tem uma sequência específica de comandos que ele tem que passar para ele executar uma shell reversa, por exemplo. No fim das contas vai ser assim, se ele passar o 3, um número qualquer, IP, a porta, ele vai cair nessa função aqui. E essa função aqui vai dar um shell reverso, né, vai spamar um shell reverso para o cara, vai duplicar o std lá, o std_in, std_out, vai duplicar os files decryptor, vai printar isso aqui na tela do cara e vai jogar um shell para ele. E, enfim, depois disso ele vai ficar fazendo isso, vai ficar sempre escutando, né? Ele joga o shell reverse. E tem uma outra função aqui também, se a gente vier aqui na main, essa outra função aqui no caso, né? Porque aquela lá é uma só, ele meio que completa daquela forma. Essa outra aqui no caso, ele vai ver se a conexão, né, o pacote que ele recebeu, ele é de CMP, e se ele é do tipo 8, né, que é o SMP Echo Request, né, a gente pode ver até por esse Bzinho aqui que está em ASCII, mas se a gente voltar aqui, esse Bzinho é o 8, né, em hexadecimal, e enfim, está vendo se é Echo Request, vai ver se no campo de dados do pacote do SMP tem essa string nobody, e vai ver também se tem o IP e a porta que ele vai conectar de volta. Se tiver tudo certinho, o que ele faz, além dele zoar um pouquinho o iptables aqui, dar flash nas regras e tudo mais, ele vai jogar a gente
para a mesma função de shell reverso, né? Então, uma backdoor simples de código aberto utilizada por um outro grupo nomeado de Waterdrop. E, enfim, vamos ver esse cara funcionando aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar o netcat na porta que esse cara está esperando aqui. Então, ele está esperando na 13858. Então, 13858, eu vou ficar escutando aqui. Esse outro carinha, eu vou jogar na 8080, porque podia ser qualquer coisa, né? Mas eu vou jogar na 8080, mas eu vou dizer, a partir desse 13858, onde eu quero que ele jogue shell, né? Então, aqui eu vou jogar, no caso, no 8080. Tá aqui. E agora eu tenho que rodar esse carinha, né? Então, eu vou dar permissão para ele. E vou rodar esse cara aqui. Rodou, recebi a conexão aqui, certinho, tudo que a gente viu lá, o domínio e tudo mais. E aqui eu tenho que especificar o seguinte, né? Eu tenho que especificar o número do comando, né? Ele tem vários comandos, né? Backdoor que ele pode receber e tal, mas esse aqui é o comando de shell reverse. Vou botar um @home, vou botar 8 aqui, mas tanto faz esse número pra gente nesse momento. Eu tenho que botar meu IP, acho que era esse, né? 10.0.2.15. Parece? Bom, acho que era. Vou botar esse carinha aí e vou botar a porta, né? Tem que passar isso daqui para ele, né? Passei isso daqui para backdoor. Peraí. Não deu certo, hein? Deu certo, hein? Vamos lá de novo. Será que tem que ter uma bola de novo? Vamos lá. 3. Dez ponto 0.15. Olá. 80. Eita porra. Aí não pode, hein? Live demo é bom, né? Uhum. Deixa eu ver. A gente pode estar falhando. Vou passar mais uma vez aqui, senão está perdendo tempo. Certinho, se arrumar algo aqui na frente. Acho que não é isso não, mas enfim. Bom, mas enfim, esse cara vai mandar uma shell reverse para esse carinha aqui. Não deu certo agora, mas em teoria ele ia mandar uma shell reverse para esse carinha aqui. E o último cara é o Ransom Mags em si, que já tem 2 minutos, mas enfim. Ransom Mags, esse cara aqui, é um ransom para Linux, que no caso, se a gente vou criar um diretório teste aqui, vou copiar o binário do copy, por exemplo, para esse diretório e vou executar aqui o Ransom Max passando. Ele tem que receber um parâmetro, né? Se ele não receber, ele não funciona. Passando esse cara aqui, ele vai criptar o que tem lá dentro, então só para a gente ver, né? Eu tenho aqui um binário saudável, ELF, tudo mais bonitinho. E aí, se eu executar o Ransom Max aqui dentro desse diretório, ele vai printar o diretório para mim, quando eu olhar ali dentro, né, ele vai ter o ransom note, no caso esse é o binário que é para o STJ, e o binário já não vai estar muito legal, né? Se a gente dar uma olhada aqui nele. Opa, esse cara aqui.
Ele, ó, apertei a tecla errada. Mas enfim, era para dar um HD nele aqui, que era para a gente ver que ele já não tem o header mais do elf e tudo mais, né? Aqui. Já não tá, não tem nada, né? A gente vê, ele é alguma coisa, né? Dá, tudo mais. Bom, aí no caso, só para a gente concluir aqui, acho que a Jéssica falou alguma coisa. 1 minuto, já foi. Acho que não tem mais tempo, senão eu ia tentar mostrar o carinha lá. Mas, de qualquer forma, é uma conclusão que a gente acha que dá para tirar disso tudo é que os ataques são cada vez mais complexos e independe do sistema operacional. Assim, a gente viu que a backdoor em si, ela falando do ponto de vista de escrita, né? Ela simplesmente duplica os file descriptor lá, ela usa APIs conhecidas, né? Utiliza socket lá, connect e tudo mais, o RecV. Coisas de boa, assim, um programador, né, uma pessoa que dá uma olhada na documentação do API vai conseguir mexer e tudo mais. Isso daí basta, né? A partir do pressuposto que o ambiente já está comprometido, isso aí basta para você dar acesso completo, por exemplo, para um atacante. Né? E, de novo, não é uma questão de você atacar especificamente o ambiente Linux, né? Às vezes você ataca o Windows e entra no Linux, né? Ou, enfim, vice-versa, por mais que não seja tão normal assim. Todo software vulnerável, e ele pode sim ser explorado, né? Não tem essa de, não existe bala de prata, não dizendo também que antivírus é bala de prata, não é, nunca foi, nunca vai ser, na minha opinião. Mas todo software é vulnerável, né? A questão é você ter boas práticas, né? E, enfim, instalar corretamente, configurar corretamente, manter sempre o sistema atualizado, fazer backup regular, toda aquela coisa que a gente já sabe, mas que é difícil fazer, principalmente no ambiente de produção, numa empresa muito grande. Mas a gente precisa tomar conta disso, porque Linux é sim um alvo, né? Seja intencionalmente ou por rebote. Linux é sim um alvo e está sendo cada vez mais, né? Principalmente ambiente XI, né? Porque o impacto é muito grande, né? Você roda um binário lá dentro e você afeta uma porrada de máquina virtual. Mesma coisa, por exemplo, o ambiente da AWS, Docker e tudo mais. E também proteções regulares, né? O antivírus, por exemplo, são passadas, né? Não funciona, né? A gente tem que adotar a proteção meio que multicamada, que é IDS, IPS, antivírus, né? Você tem um SOC, por exemplo, você olhar para o seu ambiente, o que está acontecendo, o que está rolando, né? Dar as devidas permissões para as pessoas e, enfim, não bagunçar com isso daí. Acho que já passei do tempo. É isso. Algumas referências, se vocês quiserem. E obrigado. O meu contato, eu não uso o Twitter, é meio que read-only meu Twitter, mas eu estou sempre lá. Então, se você quiser, me chama lá, ou em qualquer canal de comunicação do Mente Binário, eu vou estar por lá também, só dando um alô, que eu vou estar por lá. Qualquer dúvida, pessoal, se tiverem, por favor, fica à vontade, qualquer coisa que eu possa ajudar, se quiser começar na área, se tiver dúvida, ou quiser só trocar ideia, ou reclamar também, pode reclamar, estou aberto a sugestões e feedbacks. Galera da Antinoware, muito obrigado pelo convite, foi a primeira vez apresentando na Antinoware, tive alguns probleminhas, mas tudo certo, obrigado de verdade, a infraestrutura é foda, e, enfim, é isso. Nós que agradecemos a sua participação aqui, que fechou com chave de ouro esse dia. Muito obrigada por agregar conhecimento para a gente. E é isso, gente. Hoje acabou, mas amanhã tem mais. 15 horas aqui no Palco Bolívia, estamos de volta. Tchau.